A gente chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a quem está acompanhando a gente aqui no Jornal Brasil Atual. E vamos aqui falar sobre meio ambiente. Mais de 100 instituições e pessoas assinaram um documento em defesa da Lei das Águas. A gente vai falar sobre esse tema com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Estava já com saudade de você, Wagner, voltando de férias agora e já falando contigo. Vai ser um prazer essa conversa. Bom dia. Bom dia, Marilu. Parabéns por todo esse reconhecimento importante da sua trajetória na cidadania, também com mais um prêmio importante. Parabéns, é uma enorme satisfação. Eu estava com saudade também. Embora é muito bom conversar com o Glauco também, mas enfim, Sim. a gente também gosta muito de falar com você. Tá certo, muito obrigada, Wagner. Bom, vamos começar aqui falando sobre a Constituição de 1988, né, Wagner? Com a lei, a partir da Constituição, a gente teve essa lei 9.473/97, né, que instituiu aí a Política Nacional de Recursos Hídricos, e agora o governo federal, através do Ministério do Desenvolvimento Regional, deve enviar um novo marco hídrico ao Congresso Nacional, por isso, um abaixo-assinado aí em defesa da Lei das Águas, né, que foi construída aí com muita participação e discussão, né, Wagner? Fala como é que foi inicialmente todo esse processo de construção dessa lei, que foi batizada até como a Lei do Diálogo, né? É verdade, Marilu. Veja, você está lembrando informações muito importantes para a gente conversar sobre esse assunto. A primeira questão, bom, a cachorra resolveu latir bem agora. É a Petra, é a É Petra. impressionante. Eu quero com saudade de você também. Peço desculpas aí, mas enfim, eu voltou o Tranquilo, horário tranquilo. escolar e os meninos passam animados aí, brincam com ela, enfim. Peço desculpas. Mas, de Não tem qualquer modo, problema nenhum, Wagner, fique tranquilo. eu estava falando que a Constituinte ela teve um papel importante porque, de alguma maneira, ela fortaleceu, naquele momento, a volta da participação popular, uma certa descentralização, né, já que a gente vinha de uma ditadura, uma centralização bastante grande do poder. E, nesse contexto todo, também surge aí a chamada Lei das Águas, que vai propor um Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né, e, ao mesmo tempo, uma participação descentralizada por meio dos comitês de bacia. É importante lembrar também, Marilu, que o Estado de São Paulo foi o pioneiro a propor algo nessa direção, e depois essa maneira de olhar, digamos assim, que tem origem na França, na verdade, né, ela passou a ser incorporada pela lei brasileira. E aí, então, nós passamos a ter os comitês de bacia hidrográfica, que tem uma composição em um terço da sociedade civil, um terço dos governos, né, e um terço também dos municípios que compõem a bacia. Essa proporção é um pouco difícil de ser mantida, mas, enfim, de qualquer modo, você tem aí a possibilidade da participação da sociedade civil, o que garante, no mínimo, um pouco mais de transparência na informação dos dados e também mais capacidade de fiscalização na sociedade civil do que está sendo feito na bacia. Se nós pensarmos que depois veio a possibilidade de cobrança pelo uso da água, ou, enfim, entre outras questões, nós temos aí, nesses quase 25 anos de trabalho com essa lei, diversos avanços. Claro que também é preciso sempre ajustar algumas questões, mas o que está sendo proposto agora é uma mudança radical que esvazia essa possibilidade de diálogo, porque retira dos comitês de bacia hidrográfica toda e qualquer capacidade de intervenção, por exemplo, em relação aos ex-federais, aos rios federais. Ele leva para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o único Conselho Nacional, isso é muito curioso, né, que não tem uma representação por Estado do Brasil. Isso já foi criticado lá na ocasião, inclusive, que ele foi elaborado ainda no governo Fernando Henrique. Então, nós vamos estar, na verdade, assistindo, né, uma centralização bastante preocupante em termos da gestão da água no Brasil. E associado a isso, Maru, tem algo ainda mais preocupante, que é justamente a possibilidade de que quem detém a outorga da água hoje pode oferecer essa outorga, né, oferecer o uso da água para quem pagar mais, vamos falar claramente, né? É um pouco do modelo chileno que está aí sendo muito questionado pela sociedade chilena, inclusive. Nós tivemos uma reunião da nossa rede hotelar de pesquisa em 2019, justamente lá no Chile. Tivemos uma sessão bastante concorrida, inclusive, para discutir o modelo chileno, e se sabe, né, que, de fato, é um modelo que não preconiza o interesse geral, não preconiza o interesse público. Porque você vai deixar, na verdade, imagine uma situação de escassez, quem puder pagar mais por água vai garantir o acesso à água, nós não vamos ter aquilo que está na própria lei 9433, que é justamente a garantia da dessedentação humana e animal. Então,
essa reforma que o governo está propondo, ela é muito preocupante, é um retrocesso muito agudo, como nós estamos assistindo no Código de Mineração que está em discussão, no processo de licenciamento ambiental, enfim, a boiada que eles querem passar, ela é muito grande, né? Ela não é pequena, não, e a gente tem que tomar muito cuidado para que não se torne do tamanho do rebanho brasileiro, que é muito grande, né? Então a gente tem que, de fato, evitar, estancar isso e opor resistência, e aí a importância desse abaixo-assinado, né, com diversas ONGs, universidades, programas de pós-graduação, porque é algo também muito importante, Marilu. Nesse período todo nós qualificamos muito a formação de quadros. Nós temos hoje programas de pós-graduação dedicados à gestão da água no Brasil, e isso tudo compõe aquilo que nós chamamos de uma massa crítica, né, bastante qualificada, que pode sim e tem capacidade de fazer uma gestão bem diferente do que o governo está propondo hoje. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto aí do abrir a porteira, né, nesse caso, né, exatamente o que você falou. Então, realmente traz muitos riscos, né, esse novo marco hídrico, e eu vou repercutir contigo, Wagner, uma fala do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ele disse o seguinte, que o marco hídrico, segundo ele, dará segurança jurídica e previsibilidade para a atração de dinheiro da iniciativa privada. Bom, enfim, você já tocou nesse assunto aí dessa questão financeira. E ele diz o seguinte, que esse é um esforço de proporcionar segurança hídrica às regiões mais deprimidas do semiárido. O marco hídrico permitirá que obras estruturantes para impulsionar a indústria e a agricultura irrigada possam ser feitas com aporte de capital privado. Então, portanto, essa fala é realmente aí bastante preocupante. Há essa questão aí da segurança hídrica nas regiões aí do semiárido. Como é que você vê essa fala aí do ministro? Veja, Marilu, é uma fala completamente extemporânea e mostra, no mínimo, desconhecimento técnico de várias iniciativas importantes em curso no semiárido, que, por exemplo, promoveu aí a instalação de cisternas com coleta de água, porque o semiárido brasileiro, diferente de outras áreas, por isso que é semiárido, inclusive, né? Nós temos, em média, 650 milímetros de chuva por ano, o que é 3 vezes, por exemplo, que chove em Israel, e isso, de certa maneira, permite acumular essa água e evidentemente, usá-la com parcimônia ao longo do ano. E esse projeto de 1 milhão de cisternas, né, que foi na época do governo Lula e depois Dilma, conseguiu construir cisternas, né, para quem não lembra o que é uma cisterna, quer dizer, você tem, na verdade, a coleta da água da chuva, isso é feito um lugar para condicionar essa água, né, em geral, no próprio subsolo mesmo, ou você pega a água do telhado da casa, ou a própria água que escoa superficialmente, e depois essa água, então, é tratada e você consegue, ao longo do tempo, ou dar para o gado, eventualmente, em algumas casos, se teve até duas cisternas, uma para uso domiciliar, outra para uso na agricultura, e, de certa maneira, digamos assim, nós conseguimos capturar essa água e dar um uso qualificado a ela. E muito diferente, né, desse projeto de grandes obras que esse governo quer fazer. E nós já sabemos exatamente quais são os interesses, né, quando você tem aí grandes empreiteiras envolvidas. Acho que isso é uma informação que toda a sociedade brasileira já sabe o que pode acontecer quando você tem grandes empreiteiras envolvidas. E não só a obra, né, Marilu? Quem vai pagar mais para poder tirar essa água e levar para sabe-se lá onde, né? Então, se você tiver, por exemplo, uma empresa de bebida, qualquer que seja ela tem necessidade fundamental de água, né? E ela pode, eventualmente, pagar mais que uma prefeitura, uma pequena prefeitura que não tem capacidade de arrecadação e não tiver uma concessão de água, ela não vai conseguir concorrer com uma empresa dessa ordem. E aí você vai ter o quê? Essa grande empresa capturando essa água para manter a sua produção de que quer que seja, e, de outro lado, uma população desassistida para uso fundamental da água, que é, pelo menos, a dessalinização humana e higiene pessoal. Então, é, de fato, algo muito perverso que está sendo desenhado para a sociedade brasileira. Nós temos que ter muita clareza do que está ocorrendo, opor resistência sim, resistência técnica, resistência política, resistência acadêmica, porque esse conjunto todo hoje está reunido no Brasil. Nós temos, de fato, gente capacitada para discutir, para interlocução. E aí, não por acaso, né, se acusa essa proposta de não diálogo, porque não foi debatido em fórum algum, com instituição alguma, com nenhum tipo de organização da sociedade civil, com pesquisadores que se dedicam ao tema, né? Com outros tantos, temos aí 20, 30 anos já de discussão sobre essas questões de água no Brasil, com produção científica, com inserção em redes internacionais, sendo convidado a falar em muitos outros países, não só eu, como vários outros colegas, ou seja, nenhum de nós foi chamado para dar uma opinião qualquer que seja, né,
sobre o que está ocorrendo sobre essa proposta atual. Então, é de fato mais uma demonstração desse caráter autoritário, centralizador desse governo, que quer, veja, eles já perceberam que não vão ganhar a eleição ano que vem, então eles estão desesperados, querendo passar a boiada, né, daqui até o ano que vem. Vai ser mês de dezembro, eu falo com meus alunos, Marilu, que é o pior mês da política de todos os anos, né? Nós temos que estar muito atentos, porque é o momento, assim, do passa-boiada geral, né? E, infelizmente, é o que está acontecendo agora. Não por acaso a gente tem aí marco do saneamento, né, em discussão, na verdade, a lei das águas, tem também o Código da Mineração, a revisão do licenciamento, tudo isso no momento onde as pessoas estão muito animadas, estimuladas corretamente para passar as festas, para poder, de alguma maneira, com cuidado, né, de conviver mais com as famílias, mas isso tudo, às vezes, tira um pouco o foco de questões fundamentais como essa, e nesse momento aí sim a boiada vem, e isso é histórico no Brasil, infelizmente. E, em geral, também, as questões ambientais são muito afetadas nesse momento. Exatamente. E Wagner, bom, nessa carta, né, onde várias instituições e pessoas assinaram em defesa da Lei das Águas, tem um item, eles fazem vários pedidos, né, algumas solicitações, e a solicitação número 5 é o seguinte: uma proposta para enfrentar os desafios de recursos hídricos deve ser inscrita no contexto da perspectiva da escassez, viu, Petra? E delineada pela emergência climática e pelas sucessivas crises hídricas. Então, esse é um tema também, hoje, né, ainda mais importante a ser abordado, não é isso, Wagner? Veja, Marilu, essa relação entre água, né, e a segurança energética, segurança hídrica e produção de alimento é justamente uma questão central, e está de parabéns quem propôs quem associou, lembrou dessa dimensão também, né? Ainda na disciplina de segunda-feira com os meus alunos, na Geografia de Política e Meio Ambiente, na pós-graduação, nós justamente discutimos essa questão desse nexo que nós temos entre a produção de energia, a desalinização humana e animal e a produção agrícola, né? Quer dizer, a água ela tem, na verdade, um uso múltiplo, e é essa perspectiva que nós temos que ter em conta. Num cenário que nós temos hoje de escassez já clara, né? Por exemplo, a região metropolitana de São Paulo, a região metropolitana de Campinas, pegar a região metropolitana do Recife, Brasília, nós estamos falando de áreas que já está caracterizada a escassez hídrica, né? Como então conciliar esses diversos usos da água à luz desse contingente populacional grande que nós temos para citar essas 4 metrópoles, por exemplo? Então, é um enorme desafio. Associar a isso a mudança climática é algo que torna o desafio ainda mais estimulante e mais difícil de ser combatido, porque a mudança climática vai gerar instabilidade justamente da chuva. Ela pode gerar, isso já os modelos todos estão confirmando, né, uma chuva de maior intensidade. O que isso quer dizer? Se num lugar chove aí 1.500, 1.200 milímetros por ano, que é um volume bastante importante, mas talvez essa chuva não venha mais como vinha antigamente ao longo do ano, né? Ela pode correr de maneira mais intensiva, isso faz com que você tenha dificuldade de acumular essa água. E, ao mesmo tempo, em regiões que estão com pouca chuva, talvez o espaçamento da chuva se torne ainda maior, né? O que vai também trazer consequências de acúmulo de água e, evidentemente, uso agrícola, etc. Então, lembrar da emergência climática que nós estamos vivendo hoje foi algo muito inteligente, muito sábio de quem elaborou esse documento, e é mais um aspecto que esse governo negacionista, inclusive, não considera, né? Então, de fato, é um prejuízo, é muito preocupante o que está sendo proposto, né? É uma boiada muito grande que está sendo sugerida aí, e nós temos que, de alguma maneira, combater, evidentemente. Acho que passou o seu cachorro agora aí também, viu, Marilu? Acho que estamos empatados agora. Empatados estão 1-1, foi o pescado agora aqui. Pescado, então tá bom. Agora, Wagner, me diga uma coisa, como é que fica, né, o sentimento aí do acadêmico, né, enfim, também de outras pessoas que participaram tão ativamente nessa mudança aí de paradigma, né, do papel do Estado, do poder público na gestão da política pública da água? Como é que fica todo o esforço? Foram anos e anos, discussões, reuniões para se construir, né, essa lei das águas, e agora, literalmente, talvez, né, indo para o ralo. Como é que fica o sentimento aí? Olha, Maria, no primeiro momento é de olhar para trás e falar assim, poxa, o que fizemos, né? Eu, com quase 32 anos agora em dezembro de USP, como docente, mais alguns aninhos anteriores, são 35 anos de docência universitária, sempre com engajamento, ou pelo menos grande parte desse período com engajamento, envolvido com temas, já participei de comitês de bacia, etc., representando a universidade, representando outras instituições, fica de fato um sabor de um certo desalento, né?
mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a capacidade de resistir, de mostrar que eles não vão levar isso facilmente, né? Um colega chileno justamente dizia que, olha, quando esse tema chegar no Brasil, é muito difícil, porque vem associado com imprensa, vem associado com um monte de coisa. E, de fato, né, eu me lembro muito do professor Hugo Romero, um grande companheiro geógrafo, ele tem razão, né? Isso tudo vem de maneira muito acachapante mesmo, né? É um massacre, mas felizmente a gente tem esse canal aqui com a Rádio Brasil Atual, com o grupo todo, de estar tendo a oportunidade de discutir isso tudo aqui. A gente vê uma reação qualificada como essa, desse conjunto de entidades, né? Isso mostra que nós temos, sim, capacidade de diálogo. Por isso que eles não querem dialogar, porque eles sabem que se eles vierem para o debate acadêmico, mesmo político, mesmo técnico, eles não vão conseguir levar esse debate. Mas o que nós estamos assistindo também hoje, Marilu, é uma desfaçatez desse Congresso, que é algo que está fazendo muito mal para a sociedade brasileira. Ao ponto, inclusive, de um indivíduo que é responsabilizado aí por não sei quantas mortes já, ter sido condecorado, né, recentemente no Congresso, quando, na verdade, a sociedade está pedindo o impeachment desse cidadão. Então, o Congresso brasileiro hoje ele está zombando da sociedade brasileira, né, de maneira muito acachapante, eu diria. É assustador a disfarçatez que está posta entre hoje quem tem a maioria no Congresso. Agora, isso tudo passa, né? Então, a gente respira fundo, continua estudando, continua trabalhando, fala nisso na rádio, produz livro, produz trabalhos de qualidade, porque quando eu digo, meus alunos, um trabalho de qualidade, até a direita tem que ler, né? E ela lê, aprende às vezes, não reconhece, né? Mas ela também tem que ler, e a gente continua fazendo nosso trabalho, formando pessoas aí, pessoas de qualidade, a gente tem atraído ainda muita gente interessante, e é evidente que isso gera desgaste, sim, Marilu. Falar que não seria falso da minha parte, mas a resiliência, a capacidade de argumentação, ela está presente. E se eles quisessem fazer um debate agora, eu estaria absolutamente disponível, né? Não precisa nem para Brasília mais. Hoje em dia, online, a gente consegue fazer uma boa discussão, mas eles não nos chamam para conversar, né? Realmente é algo que causa muita surpresa, né? Como esse governo, ele simplesmente ignora todo o debate acadêmico, que no caso da água do Brasil, sem falsa modéstia, tem gente muito qualificada. Não preciso nem lembrar da minha participação, mas tem vários outros colegas aí que têm aí, inclusive, só para dar uma informação, né, nós estamos tão maduros com essa discussão, nós temos uma rede de água que envolve pesquisadores de diversos campos, estamos criando uma nova rede de água, de geografia da água do Brasil, estou falando aqui em primeira mão, né, enfim, por que se cria esse tipo eu estou inserido em redes internacionais de pesquisa de água, outros tantos colegas também, ou seja, nós estamos absolutamente dentro do debate acadêmico contemporâneo no Brasil e no exterior. E a gente não fala isso para jogar confete em si, autoconfete, não precisamos disso, mas é para mostrar que, de fato, tem massa crítica, né, que pode propor soluções e que, infelizmente, está sendo negligenciada, esquecida mesmo por esse governo. Mas tudo passa, Marilu, né, e a gente não vai passar, nós vamos continuar aqui assim que eles deixarem a cadeira, né, no começo do ano que vem. Eu gostaria que fosse antes, mas a gente está aí disposto a, de alguma maneira, contribuir para que eles saiam, não sejam reeleitos, ou se saiam até antes. E a gente tem aí, de fato, uma tarefa que vai ser muito dura, viu, Marilu? Nós vamos ter que reconstruir esse país, né? Mas nós já fizemos isso na época da ditadura. Eu era um pouquinho mais jovem, mas não tem problema. Estou me preparando até fisicamente para poder ter capacidade de erguer as bandeiras e ajudar a construir e reconstruir esse país que é necessário, né? A gente está assistindo, de fato, o que deixa muito preocupante também, Marilu, é que a gente está percebendo que é um modelo que em outros países já não deu certo, né? O Chile mostra claramente o que você quer fazer, por exemplo, com essa outorga onerosa aí, ela não deu certo. Você tem hoje no Chile, do lado da fonte de água, né, a população passando sede, né, porque o dono da outorga vende para uma empresa de refrigerante, uma empresa que produz bebida, por exemplo, ou uma grande indústria. Isso é o que está sendo proposto para o Brasil atual e nós não podemos permitir. Exatamente. Aqui na Brasil Atual a gente consegue colocar essa denúncia que você está trazendo, né, Wagner? E só para terminar, né, a gente estava falando sobre a questão do impeachment, né, em vez de ser condecorado, devia ser empichado, mas a gente vê o presidente da Câmara junto, né, com o presidente, né, da nossa nação, juntos, a gente viu na televisão ontem, quer dizer, é óbvio que não vai analisar o impeachment, né? Infelizmente, né, Wagner? Infelizmente, né? A que custo, né? Quantos bilhões estão sendo associados a isso tudo? E tem vários já articulistas da área de política mostrando isso, enfim. E a sociedade brasileira parece que também não desperta, né? Nós deveríamos, nesse momento, estar tendo movimentação de massa, enfim, era outro tipo. Nesse aspecto, eu tenho uma certa frustração com a sociedade brasileira, mas eu acho que
a gente vai ter sim capacidade de dar a resposta, pelo menos nas urnas, que já não é pouco, e tirar esse pessoal daí, porque não é possível. Um segundo mandato com esse perfil, aí de fato é o fim do país. Perfeito. Daqui a pouquinho o Glauco já vai aprofundar toda essa questão política com um entrevistado que também tem raízes chilenas. Vai ser um papo bastante interessante. Daqui a pouquinho você fica ligado aí, tá bom, Wagner? Como sempre, fique tranquilo. Eu sou, além de colaborador, sem dúvida, um ouvinte. Só não participo muito como ouvinte, porque aí vira tietagem, né? Mas eu acompanho muito e aprendo muito também com todo mundo aqui. Tá ótimo, querido. Muito obrigada, viu, Wagner? Foi um prazer conversar com você. Um forte abraço e até a próxima semana. Até a próxima. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.